Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar, seu ministério. Eu quero, neste momento, trabalhar aqui com a sua pessoa alguns assuntos pertinentes aos pais da igreja, as suas contribuições, o que estes fizeram para o desenvolvimento da igreja de Jesus Cristo, né? Os dogmas, os credos, os seus ensinamentos, o que aconteceu realmente com a igreja no decurso da vida dos pais, desses pais da igreja. E quero começar aqui falando acerca aqui de Justino Marte, que aproximadamente que o ano 150 ele escreveu a sua Apologia. Entendemos que Justino Marte ele era um gentio que nasceu numa área judaica, que seria a antiga Siquém. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, sendo este de Tarso, da Cilícia, que seria uma província romana, então nós entendemos que Paulo, sendo um judeu, nasceu dentro de uma província romana. Porém, Justino Marte, ele, sendo judeu, nasceu, ou melhor, um gentio, nasceu em província judaica. E Siquém aqui, para você entender, era uma das herdades que Jacó dera a seu filho José, que possivelmente passou para um dos seus filhos, que era Manassés ou Efraim, está mais ligado a Efraim, que também onde estava ali o poço de Jacó, onde Jesus, ali cansado da viagem, parou para descansar e para beber água e pediu água para a mulher samaritana. É o mesmo local. Entendemos que Justino Marte ele era uma pessoa que estudara os ensinamentos dos estoicos, de Aristóteles, um dos tutores de Alexandre Magno, o Alexandre Grande, o grande imperador da Grécia, e também estudou aqui acerca de Pitágoras, sendo este adepto do platonismo. Então, nós entendemos aqui que ele estudava a filosofia grega. Justino Marte, ele se tornou um dos defensores do cristianismo, um dos primeiros defensores, um dos apologistas cristão, o primeiro, né, apologista cristão, que explicava a sua fé através da crença racional, do sistema racional. Então, através da sua razão, da sua racionalidade, ele explicava a sua fé concernente aqui ao cristianismo, concernente aqui à Sagrada Escritura. Então, nós entendemos que também Justino Marte, ele procurou ser um dos defensores da fé em relação à seita, à religião do cristianismo. Então, ele se apresentava junto às autoridades romanas, mostrando para esses o porquê não deveriam de forma alguma perseguir a igreja de Jesus Cristo, perseguir o cristianismo. Então ele procurou se apresentar ali, fazendo ali a defesa dos cristãos. Então sendo ali o advogado junto ali da autoridade romana a favor do cristianismo. Então nós entendemos aqui também que este procurou sempre trabalhar os seus estudos, ele trabalhava sempre com o pensamento grego. Justino Marte trabalhava com o pensamento grego, que ele procurava explicar por meio dos seus ensinamentos o cumprimento de Jesus Cristo. E ele usou muito ali o início do Evangelho de João, né, João o evangelista, João o apóstolo, da qual explicava que Jesus Cristo era o Logos, a palavra. Então nós temos aqui o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento grego, explicando aqui que Jesus é o verbo, Jesus é o Logos. Então o que acontece? Justino Marte, ele como um judeu, lógico, ele tinha o pensamento judeu, uma mentalidade judaica que caminhava com as suas inclinações gregas, com as suas
ideias, pensamentos, mentalidade, desejos. Então, ele explicava ali acerca da sua fé usando o que? A filosofia grega. Mas também aqui no ano 156, nós estamos aqui aproximadamente, temos aqui o martírio de Policarpo. Este, que até então era o bispo de Esmirna, uma das 7 igrejas ali da Ásia. Então, Policarpo era bispo de Esmirna, e este estudara, foi discípulo de João, o apóstolo João, o evangelista. Então, ele foi o último elo vivo entre os discípulos para com a igreja apostólica. Policarpo, o último elo vivo. O que aconteceu? Acontecia o seguinte, que durante as perseguições contra os cristãos, as autoridades romanas buscavam principalmente os líderes cristãos. Mesmo Policarpo fugindo de um lado para o outro, chegou um momento que ele não fugiu mais, ele se entregou aos soldados e, segundo ali a tradição, diz que ele orou por 2 horas, ali por consentimento dos soldados, 2 horas estudando, e nisso ele em oração, ou melhor dizendo, em oração, o temor de Deus caiu sobre o coração daqueles homens que estavam ali para prender Policarpo. E sendo este preso, ele foi conduzido até o procônsul, conduzido a uma arena cheia de pessoas enfurecidas contra o cristianismo, lógico, e eles ali gritavam, o povo gritava fora com os ateus. E ali o procônsul, entendendo da idade avançada, era um idoso, era um ancião, Policarpo, e ele disse assim, olha, jure pela felicidade de César, porque esses entendiam ali, os romanos entendiam que, por causa do panteão romano, os deuses romanos, esses não, de importância alguma, não tinham nenhum problema em adorar César, em divinizar César, o imperador, porque para eles era uma questão que até entendi que era uma questão nacional, mas para o cristão, para o cristianismo, isto era uma idolatria, porque somente há um só Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, somente a este deve-se adorar. Então, aí o que é entendido? Aí o procônsul falou assim, olha, declare, fore com os ateus. Aí Policarpo levantou a sua mão em direção à multidão e falou assim, fora com os ateus. E aí o procônsul falou assim, agora negue o seu Cristo, blasfeme contra ele. Repudie o seu Cristo, rejeita ele. E aí Policarpo falou assim, há 86 anos que eu existo, que eu estou vivo, e que sirvo a Cristo, e nunca este me fez mal algum. Como poderia eu negar, blasfemar contra o meu Salvador? E ele diz, sou cristão. E aí Policarpo ainda continua dizendo assim, e se você quer entender acerca da minha fé, quer entender acerca do cristianismo, separe para mim um dia e me conceda-me uma audiência, e eu te explicarei acerca da minha fé. E ali o procônsul, entendendo que ele não se retrataria e não negaria sua fé, disse, vou trazer as feras para você. E nisso, Policarpo falou assim, traga-me as feras. E nisso, enfurecido o procônsul, resolveu conduzi-los ao fogo, pois então que você seja queimado. E nisso, os executores vieram, amarraram Policarpo junto a uma estaca e atearam fogo. Porém, o fogo não consumia o seu corpo, não cheirava mal, não cheirava a queimando a sua carne. E eles vendo que Policarpo não morria ali imediatamente, e um dos executores vieram, segundo aqui a tradição,
segundo a história. Aí vai dizer que o executor veio com uma lança e perfurou, traspassou Policarpo com a lança. Ali executou ele com a lança. E quando tirou a lança, o seu sangue, ao jorrar, apagou o fogo. E interessante é que as pessoas disseram que o odor não era de carne queimada, mas o odor que exalou de Policarpo era de um perfume como de uma especiaria preciosa. E isso chegou ao conhecimento dos cristãos, a ponto destes a começar a valorizar os testemunhos dos mártires, a valorizar o martírio dos cristãos. E neste período também, o que aconteceu? Os cristãos também começaram a celebrar a vida e a morte dos mártires. Começaram a celebrar. E também estes começaram também a coletar os ossos e outras relíquias que pertenciam aos mártires. Passaram a venerar não somente o dia da vida e morte do mártir, mas também passaram a venerar os seus ossos, os seus pertences. Esqueceram as pessoas de um detalhe, que Policarpo ele foi fiel até a morte, entendendo estes que, segundo a Escritura, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa é a vida para com Deus. Então, este foi o testemunho de Policarpo, que deu a sua vida, mesmo em idade avançada, não negou, não se apostatou a sua fé para com Deus, para com Cristo e para com a Escritura. Mas temos aqui o ano 177, que é uma data aproximada. Irineu se torna bispo de Leão. Antes dele ser bispo, logicamente ele era presbítero que atuava ali em Leão. E tinha uma outra pessoa que era bispo atual acima de Irineu, que era o seu superior. Neste período em que ele está lá em Leão, Itália, surge ali a heresia do gnosticismo. Então, fortemente a heresia surge ali, enquanto Irineu ele é o que? Presbítero. Durante essa situação toda, Irineu resolve partir ali para a Ásia, em busca ali dos montanistas, e vai pedir uma ajuda financeira, um auxílio financeiro, através das indulgências, que este pudesse ajudar Irineu. Então, para você entender, as indulgências era uma forma de pagamento para que a pessoa alcançasse uma graça divina, quer dizer, o perdão divino. Então, as pessoas pagavam em valor monetário. Então, o que acontece? Durante este período que ele estava tratando desses assuntos, a perseguição ela fica mais acentuada, fica mais gravíssima lá em Leão, fazendo com que o bispo venha a ser martirizado. Quando o bispo é martirizado, é executado, este morre, Irineu vai suceder a este, ok? Então ele vai suceder a este em seu lugar, tornando-se o quê? O bispo de Leão. E aí ele vai fazer uma obra contra as heresias. Então, nesta época, o que acontecia? Havia ali uma fusão dos termos do cristianismo com o conceito da filosofia grega e religiões asiáticas. Então, o que acontecia? O bispo ele destacava os ensinamentos dos apóstolos de Cristo, e assim formava o fundamento da sua crença, ao declarar que os bispos, sucessores dos apóstolos, eram guardiões da fé. Assim, Irineu aumentou respeito aos bispos. A sua obra contra as heresias apresentou padrão para a teologia da igreja. Toda a verdade que precisamos está na Escritura, está na Bíblia. Amém? Deus abençoe a sua vida.